Olá, está começando agora mais um programa Miscelânea. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Gabriela Foleto Alácia, nutricionista, com o Dr. Moacir Alves Filho, cardiologista, e a gente vai estar falando um pouquinho no programa de hoje sobre os cuidados, né? Porque daqui a um mês, um bom mês e meio, a gente está chegando no verão, né? E como enfim, uma estação de altas temperaturas, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre os cuidados agora, né? Lembrar um pouquinho o telespectador sobre esses cuidados. Eu vou começar com o Dr. Moacir, né? Eu queria saber, Dr. Moacir, uma explicação maior sobre esses cuidados que a gente tem que ter agora com a chegada do verão, porque chega o verão, nem bem chega o verão, as pessoas já estão lotando as academias de ginástica. E não é só isso, e tem o joguinho depois do churrasco no domingo, enfim. E não há um cuidado específico, na realidade, né, com a saúde antes de chegar na academia. E eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador um pouquinho quais são os cuidados, na realidade. Perfeito, Cristina. Primeiro, agradecer o teu convite por estar aqui, poder falar com o teu público a respeito de algo tão importante. E eu passo no meu consultório e tenho certeza que todos os meus colegas o dia todo falando sobre exercício físico, né? Exercício físico é o melhor remédio que existe. Não existe remédio igual a exercício, né? É o melhor remédio para a depressão, o melhor remédio para a ansiedade, é o melhor remédio como vasodilatador, ele serve também como antihipertensivo. Então, porque produz endorfina, que é a substância que nos ajuda a sermos felizes, né? E eu também digo o dia todo, quer viver mais, quer viver melhor, seja feliz. Exercício nos traz felicidade. Mas tem que ter cuidados, né? Sim. Cuidados que normalmente as pessoas não se apercebem. Por quê? Porque 20%, pelo menos 20% das pessoas que têm infarto ou que têm cardiopatia, doença no coração, são assintomáticas. Elas não têm qualquer sintoma. E não é incomum, e eu lembro de N situações, que pacientes vão nos fazer uma avaliação corriqueira, de rotina, e saem de lá com a indicação até de uma forma para cirurgia cardíaca. Claro, não de lá, mas vai fazer uma avaliação, esteira e outros exames. Posteriormente, nós acabamos fazendo lá uma cirurgia de revascularização, ponte mamária, safena. Então, realmente, o exercício é a coisa mais importante, mas tem que estar preparado para o exercício, tem que se fazer uma avaliação para o exercício, né? O pior exercício, se tem alguma coisa ruim do exercício, é aquele exercício que se faz sem preparo, né? Ou sem você saber que você possa fazer aquele exercício. O exercício que é feito esporadicamente, uma vez por semana, o futebol, como tu comentaste, né? O futebol depois do churrasco, e não é nem antes do churrasco, né? Você não tem preparação física, você não sabe que se tem algum problema ou não, você está com o teu estômago cheio, com a distribuição de sangue para fazer a digestão, e você vai fazer um exercício físico precisando de mais redistribuição de sangue para outros órgãos. Então, o teu risco é muito grande, né? Doutor Moacir, me diga uma coisa. Antigamente, né? Antigamente, não tão antigamente assim, há poucos, assim, algumas décadas, as pessoas tratavam de fazer eletro, fazer um acompanhamento cardíaco depois dos 40 anos. Perfeito. Hoje, com essa alimentação, pode-se dizer que hoje a alimentação, depois nós vamos falar com a nossa nutricionista, é totalmente desregrada. Tem muita porcaria, como falariam os meus pais, né? Se come muita porcaria, muita batata frita, muito biscoito, recheado, essas coisas. Qual seria a idade hoje para se ter um acompanhamento? Para dizer assim, a partir daqui eu tenho que ter mais cuidados. A Organização Mundial da Saúde, ela nos orienta que se faça uma investigação em termos de exames a partir dos 18 anos, né? Nós levamos muito em conta, nós não levamos em conta um exame, nós levamos em conta uma história, uma genética, para nós tomarmos certas decisões ou não. Se você tem genética de problema cardíaco, o teu médico vai ficar mais preocupado muito antes, né? Se você não tem genética, você fica menos angustiado. Claro, ninguém, né, a partir de 18 anos deve fazer um exercício físico vigoroso sem ter pelo menos um eletrocardiograma e uma avaliação cardiológica. Hoje, em qualquer
centros de desporto, os atletas, eles são investigados quase que anualmente. Mesmo as crianças que vão ser atletas, com a ideia de atletas, vão fazer eletro, se tem alguma coisa, e uma avaliação cardiológica, é o mínimo que se faz. A partir daí, vai se direcionar a X ou Y exames. Normalmente, a partir dos 40 anos, nós não liberamos ninguém a exercício que não sem ter feito um teste de esforço físico, que é o mínimo que se faz. Um eletro, um teste de esforço. Que seria a né? esteira? A esteira, a famosa ergometria, teste de esforço. Né? Isso é o mínimo que se faz numa pessoa de 40 anos. Claro, se ela tem outros fatores de risco, aí nós vamos... não é infrequente também que nós façamos essa avaliação em pessoas um pouco mais jovens, se ela vem acompanhada de outros fatores de risco. Tabagismo, problema de colesterol, história na família, pressão alta. Então, dependendo daquela pessoa, nós vamos fazer essa avaliação ainda antes. Né? Mas, o que não pode? Não pode, uma outra coisa muito importante, assim. Nós temos pessoas de 40 anos que têm 20 anos. E nós temos pessoas de 20 anos que têm 40 anos. Né? Que é o obeso, o sedentário. Então, isso tudo tem importância. A idade é uma coisa muito simplória e que, na verdade, não é um fator determinante. O determinante é o todo. Né? E na juventude atual, acho que o sedentarismo é uma característica clássica, né? Grande, sedentarismo, né? porque a correria é muito grande, as pessoas não têm tempo para nada, os nossos filhos hoje, eles começam a competir muito cedo. Né? Então, competir não no sentido de exercício, mas competir pela vida, pelo estudo, então acaba deixando o exercício de lado. Sim, e hoje né? o computador é o grande concorrente do exercício físico, né? Eu acho que é o concorrente de tudo, né? O computador hoje, dos pais, o grande concorrente dos pais é o computador, né? Mas especialmente do exercício. Porque antigamente nós corríamos, jogávamos futebol, hoje ficamos sentados em frente a uma tela, nossos filhos comendo, né? Então isso realmente é algo extremamente importante. Mas aquela ideia de não ter um valor como uma idade, eu não acho importante uma idade. Eu acho importante uma história daquela pessoa, o histórico dela. Se você pega um jovem de 20 anos que é obeso, né, que não faz exercício físico, provavelmente ele tem muito mais problemas do que uma pessoa de 40 ou mais anos que vem regrada, cuidando-se, fazendo uma dieta adequada, fazendo exercício regularmente. Né? Eu ia lhe perguntar uma outra coisa, que é essa pessoa de 40 anos, que também deixou de fazer exercício muito cedo, né? Essa pessoa também... É claro que aí ele já tem um outro fator, que é a idade. Né? É mais um fator de risco. Então, uma pessoa de 40 anos que não vem sendo... Ela vai fazer um teste de esforço. Ele vai fazer uma avaliação cardiológica, um exame médico, uma história, uma anamnese adequada, vai fazer um exame físico adequado, vai fazer um eletro e vai fazer, no mínimo, uma ergometria. Não há nenhuma pessoa deve fazer exercício físico, especialmente se o exercício físico é vigoroso, tipo futebol, que ninguém joga futebol passeando, a gente joga futebol para vencer, e aí você quer competir, acima de 40 anos de idade, sem uma avaliação cardiológica, ele está, no mínimo, correndo um risco. Né? E aquela história que até comentaste das pessoas que jogam futebol até mais idade, né? Como nós temos em Santa Maria, tem essa característica, né? De várias. Nós acreditamos que isso seja realmente algo, no mínimo, perigoso. Eu lembro, assim, de uns 2 ou 3 casos de morte súbita fazendo exercício aqui em Santa Maria. Eu lembro de um pai de um colega nosso, que morte súbita, que foi ressuscitado aqui em Santa Maria, e graças a Deus está vivo hoje, porque ele estava assistindo futebol, o filho dele estava assistindo futebol, e veio massageando ele para o hospital. Então, assim, não dá para esquecer. Você não sentir nada, entre aspas, né? Você não sentir nada, não significa que você não possa ter um problema. Né? E muitas vezes não sentir nada é entre aspas, porque você começa a ter algumas limitações e você vai se enganando. Você vai, não, é porque hoje eu comi um pouco mais, é porque agora eu estou um pouco mais pesado. Você não quer acreditar que você possa ter um problema. É um mecanismo de negação. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Uma pessoa de uma certa idade, nós acreditamos que a partir de hoje ninguém deve fazer exercício sem avaliação. Ninguém. As academias hoje
todas elas, a maioria delas, pedem avaliação cardiológica, que é uma prática atual, não era anteriormente, né? Antigamente não existia isso. Nós ficamos muito felizes quando nós chega lá um guri de 20 anos ou de 18 anos pedindo uma avaliação para fazer exercício. Por quê? Não só porque nós entendemos o exercício, infarto, angina, problema de... Não é só isso. Tem muitas pessoas que têm problemas, nascem com problemas cardíacos, doenças do coração que podem levar à morte súbita e que nós detectamos em jovens, às vezes até num pequeno eletrocardiograma. Então, não é só para aquela situação, é um momento que nós temos de investigar uma pessoa e aí, em algumas vezes, evitar uma morte súbita posteriormente. Então, exercício sem preparo para o exercício sem avaliação adequada, não deve ser feito. Né? Não deve ser feito. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e volta já com miscelânea, que a gente vai falar um pouquinho com a Gabriela sobre, não somente com os cuidados, né, Gabriela? A gente tem que ter com o coração, enfim, com os exercícios, se preparar para esses exercícios, mas também com uma alimentação para poder chegar, né, aos 20 anos sem estar obeso e poder aproveitar um pouco mais o verão. A gente volta já, não saia daí. Por humanidade, evite o desperdício de água. O planeta Água não garante que a realidade atual sobreviva desse modo. É necessário repensar a atitude humana para que no futuro seja possível reverter o desperdício que chega a ser maior que o próprio consumo. O desenvolvimento desordenado do meio ambiente, a falta de responsabilidade ambiental e o mau uso dos recursos naturais estão esgotando a fonte que garante a vida. E no fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com Miscelânea e no programa de hoje a gente está tratando sobre os problemas do verão. Em específico, a gente está falando um pouquinho dos cuidados com o nosso coração e com a nossa nutrição. E agora eu vou falar um pouquinho com a Gabriela, né? A gente conversou com o Dr. Moacir sobre os cuidados que a gente tem com o coração, enfim, para os exercícios físicos, né? E falamos de obesidade. E os jovens, o que se percebe hoje, né, Gabriela, é que os jovens com esse sedentarismo, né, em frente ao computador, a falta de exercícios, né, a maioria dos jovens está chegando aos 25 anos, nem isso às vezes, e estão obesos. Que cuidados, nesse caso, vamos falar da família, né, pai, mãe, deve ter com esse filho, com alimentação, né, porque para evitar essa obesidade. Tá. Então, boa tarde, Cristina. Então, assim, a obesidade, então, né, vem desde criança. Os pais têm que verem isso, que é desde criança, não começa a obesidade com 20 anos, com 30 anos. Isso, a alimentação vem desde criança. Então, os pais têm que ter cuidado, né, com os filhos, procurar dar a alimentação mais saudável possível, porque é ali que eles vão aprender, né, a ter um hábito saudável. Porque se começa já com salgadinhos, Coca-Cola, quando chega na fase adulta, eles vão continuar com esse hábito alimentar, né? Vão ser propensos a ser mais obesos. Então, o cuidado com a alimentação tem que ser desde criança, tá? Desde criança. Então, procurar cuidar, assim, não dar salgadinhos, esses produtos industrializados, dar bastante verduras, frutas. Um prato atrativo para as crianças é um prato colorido, né? Com bastante verduras, com bastante legumes. Poderia substituir, por exemplo, o salgadinho por um bolo? Pode substituir.
Pode sim. Tem bolos de cenoura, né? Bolo de banana. Tem o bolo que é feito com as cascas da fruta também, que na casca da fruta tem muita fibra, né? Importante. Então, tem vários bolos que a gente pode estar fazendo para as crianças, né? Para chamar atenção, né? Crianças que não comem feijão, tem o bolo de feijão, tem o negrinho de feijão, né? Então, tudo é feito, né? Então, por isso que tem que ter um acompanhamento desde criança, para ela ter esse hábito alimentar adequado. Por exemplo, eu sei, o suco pode substituir o refrigerante. O refrigerante não é um bom aliado nessa briga com a obesidade, né? E os chás, por exemplo, chá mate, as crianças podem tomar, que existe muito, a gente pode fazer em casa até o próprio chá mate. Dá para dar para as crianças ou não é aconselhável? Dá para dar para as crianças, mas tem crianças que são muito hiperativas, então tem que cuidar, porque esses chás, né, tem cafeína e deixa a criança mais, às vezes, irritada, né? Então tem que cuidar, depende da criança, né? Tá, e que alimentos, assim, outra característica que se percebe hoje nos jovens é a questão da hipertensão, né? Que alimentos você aconselharia, assim, para as mães, para os pais, assim, para a família, né? Ter uma alimentação saudável para evitar, né, essa questão, porque cada vez mais os jovens também apresentam características, né, de pressão alta, e isso também é uma dos pontos da pressão alta, depois nós vamos falar com o Dr. Moacir, é a má alimentação, isso, né? Como agora, né, as crianças estão se alimentando pior, porque muito salgadinho, bolacha recheada, esses produtos industrializados, né? Então, antigamente, até não ouvia falar de crianças com 5 anos com hipertensão, com colesterol, e hoje já é uma coisa normal, vamos dizer assim, né? Se encontra muitas crianças com colesterol alto, com hipertensão. Então, a alimentação correta seria, desde de criança, vegetais, frutas, alimentos com fibras. Então, procurar trocar esses carboidratos, né, que são refinados, por carboidratos complexos, que são integrais, como o pão integral, né, o arroz integral. Eles ajudam, eles facilitam na digestão, também ajudam a regular o açúcar no sangue, ajudam a diminuir a pressão, né? Então, são alimentos que têm que ser consumidos desde criança. Dr. Moacir, essa questão da hipertensão, né, que nós estávamos falando um pouquinho aqui no intervalo, né, que as pessoas, existe esse mito de que a hipertensão e a hipotensão têm as mesmas características, né? O senhor falava que não. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso para o telespectador. Eu só pegar um ganchinho da Gabriela, que me lembrei de uma coisa que é corriqueiro no nosso consultório, do refrigerante zero, né? Refrigerante zero realmente é 0 calorias, 0 açúcar, é rico em sódio, então aumenta a pressão. Então, assim, as pessoas dizem, mas meu refrigerante é 0, só não porque o diabético, mas ele é hipertenso. Então, ter cuidado com os refrigerantes, como a Gabriela já comentou antes, assim. Porque, realmente, aquilo que a Gabriela disse, hoje nós não temos, a hipertensão não é privilégio dos idosos mais. Não é nem um pouco infrequente nós temos no consultório crianças hipertensas, né? E aquilo que tu estavas comentando, qual é o nosso, de todos os médicos, assim, qual é o grande problema da hipertensão? O principal problema dela é ser oculta. Na maioria das pessoas, o hipertenso não tem sintoma. Ele não sente absolutamente nada. Por quê? Porque ele vai desenvolvendo a hipertensão com o passar dos anos e o organismo dele vai adaptando-se àqueles níveis de pressão. Então, ele chega no teu consultório com 16, 17, 18, doutor, estou bem. Né? É a pressão num motor. Se a pressão nesse motor é mais alta, esse motor inclusive vai produzir melhor, vai durar menos, vai quebrar antes. Né? Diferente da hipotensão que nós estávamos comentando. O que é a hipotensão? Aqui é a pressão baixa, então o motor tem dificuldade, fica sonolenta, fica arrastado. Risco nenhum. Né? Vai deitar, ergue as pernas, lembra da hidratação, né, Gabriela, do verão, que a gente não comentou, mas extremamente importante, quem faz exercício tem que estar hidratado. Né? Então, o hipotenso tem que tomar muito líquido, se permite ao quem tem baixa pressão aumentar um pouquinho o sal, o privilégio dele, tomar um café preto, um cafezinho, então, para o hipertenso. E hidratação é o segredo do hipotenso, né? E o hipertenso não, o hipertenso realmente o sal, os alimentos que a Gabriela
comentou são extremamente importantes, né? Faz parte do tratamento da hipertensão a alimentação. A gente começa a tratar a hipertensão pela alimentação e pela mudança do estilo de vida, né? Então, a Gabriela comentaste muito bem ainda em relação aos integrais, né, a mudança dos farináceos, né, e cuidar o refrigerante, não esquecer que refrigerante zero tem muito sódio e isso aumenta a pressão. E, Gabriela, existe o mito do light, do zero, e tem o normal, Coca-Cola, que é, enfim, ou outros refrigerantes, Guaraná, Coca-Cola, Pepsi, enfim, todos que estão aí. O Dr. Moacir colocou agora a questão do sódio. E o light também não... O light é assim, ó, o light ele tem 25% menos açúcar, tá? Ou gordura, dependendo do alimento, né? Já o diet, ele tem 0 açúcar ou 0 gordura, né? Mas é só essa diferença do light e do diet. Tá. Porque ele aumenta também no sódio, aumenta em outros conservantes, né? Também. Então, resultado. Quem tem problemas de obesidade, evite os refrigerantes. Evite os refrigerantes sempre. Quem não tem problemas também. Sempre evitar o refrigerante. Procurar, né? Então, tomar água com gás em vez de um refrigerante, né? Para ir se adaptando a diminuir a vontade de tomar refrigerante. E tomar muito suco também no verão. Tomar suco natural de preferência, né? Só para complementar, né? A hipertensão também, ela não é só o sal, né? A gordura também ajuda, né? A aumentar. A pressão. Sim, ainda mais no Rio Grande do Sul, que se adora comer um churrasco gordo, com uma salada maionese. Sal, Daí, então, isso tem que cuidar também, procurar trocar as gorduras saturadas, que são gorduras animais, por gorduras, né, vegetais. No caso, azeite de oliva, procurar sempre colocar azeite de oliva na salada, né? Outras gorduras que a gente tem são os peixes, pelo menos 2 vezes por semana, né? Tá ingerindo peixe porque tem ômega 3, ômega 6, ajuda a baixar os níveis de colesterol. Agora, salada não é uma característica do gaúcho. Não adianta. Eu estava no supermercado outro dia e tinha um grupo de jovens, e isso me chamou a atenção, aquela coisa assim. E uma das meninas do grupo se dirigiu às saladas. E eu ouvi, que o rapaz falou até em voz alta um pouco no supermercado, e ele disse assim, eu não vim no mercado para comprar pasto. Ela estava comprando... Mas isso é educação, né? No sentido, é aquilo que a Gabriela comentou desde criança. Eu estava lembrando agora dos nenês, dos mamá, né? É o nã. Um dia eu estava experimentando, como é ruim aquele nã. Né, no sentido de gosto, e como as crianças tomam bem, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele está habituado a tomar aquilo ali. Se nós habituarmos nossos filhos a comer salada, eles vão comer salada. Com certeza. Se nós habituarmos eles a comer bolachinha recheada e salgadinho, eles vão comer salgadinho. Então, é educação, né? Claro que o salgadinho, na hora de acalmar uma criança até, é mais fácil mais pacote fácil, de salgadinho, é mais cômodo, né? E ele fica no cantinho comendo salgadinho, do que pensar em cortar uma fruta, dá mais preparar trabalho, uma fruta, né? dá mais trabalho, né? E o que nós estávamos colocando antes também, nessa correria do dia a dia de hoje, né? Acaba aquela coisa, né? Que por uma comodidade a gente deixa os filhos mais no computador, às vezes, né? É cômodo, né? O meu filho já não pegou a geração... ele é a geração computador, mas não é tanto, porque nasceu antes... bem no final da década de 80. Agora, quem nasceu de 99 para cá, essa última década, são os filhos dos computadores. Que já nascem, né, no computador. E eu acho que o computador facilita muito essa questão, não só da má alimentação, mas a falta de qualidade no momento que se está comendo. Porque comer no momento que se está teclando... É um absurdo, né? E não é infrequente, né? E pelas crianças não saem dali. Né, porque ele traz tantas informações, tantas coisas que não sei. Eu acho que um dos grandes problemas dos pais hoje, do grande vilão dos pais é o computador, né, para a educação dos filhos. E quem tem filho pequeno vê isso diariamente, né? Acho que realmente essa tua preocupação de chamar a atenção é muito importante. Nós limitar o computador, né? Porque ali ele está parado comendo, sem fazer exercício físico. E assim como a alimentação a gente ensina quando criança, o exercício também a gente ensina quando criança. Você cria esse hábito na criança. Né? Porque isso aquilo que nós fazemos agora é a tua história, é para sempre.
A gente acaba gostando daquilo que os pais da gente gostam, daquilo que a gente aprende a fazer. Se você não sabe jogar futebol, se você não sabe fazer exercício, você nunca vai gostar dele, você nunca vai fazer. Não. Assim como comer verdura ou coisa assim. Se você não aprende, você não vai gostar. Nós temos uma preocupação muito grande com a trajetória, às vezes, profissional. E esquecemos da nossa trajetória de saúde, né, de alimentação, de nos preocuparmos com isso, que isso vai refletir lá na frente, na realidade. Até porque tem uma coisa que nós não comentamos, mas eu acho que nós somos um ser humano completo, né, físico e emocional. Uma pessoa que fica no computador, ela vai ter problemas emocionais. Ela tem um grau de irritabilidade muito menor, né? Ela não está produzindo endorfina com exercício físico. Então, aí você diz que o teu filho está num bom colégio, fazendo uma boa educação, mas depois ele vai ter dificuldades futuras, porque ele tem problemas emocionais dele, né? Então, assim, exercício, alimentação, são fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Né? E não é para a vida física, do coração, do músculo, é para a vida como um todo, emocional. Eu digo todo dia no consultório isso. Quer ser feliz? Faça exercício. Né? Não existe remédio igual e tem várias publicações internacionais, em revistas de um alto conceito, que as pessoas que são felizes, elas não só vivem melhor, como elas vivem mais. Então, tu quer viver mais? Seja feliz. Faça exercício que produz endorfina, tu vai ser mais feliz. Né? Então, isso é uma coisa fundamental assim, que eu vejo no nosso papo aqui, é a ideia de bater no exercício, bater na ideia de nas crianças. Né? Sim, junto com uma alimentação saudável. Né? Exato. A gente vai para o intervalo, e na volta do intervalo, eu quero conversar um pouquinho com o Dr. Moacir e com a Gabriela sobre essa questão também dos cuidados com os tabagistas, né? Porque o verão está aí, a pessoa que fuma tem essa questão do verão, enfim, aumentar um pouco a dilatação, né, das artérias, né, doutor? Então, que cuidados essa pessoa que fuma, na realidade, né, tem que ter hoje em dia, e embora tenha um combate muito grande ao tabagismo, mas ainda tem um grande número de fumantes, né? Perfeito. E a gente volta então já para falar sobre isso. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. Voltamos então com o último bloco do Miscelânea, e nesse último bloco a gente vai dar uma atenção um pouquinho especial aqui com a Gabriela, nutricionista, e com o Dr. Moacir, cardiologista, aos tabagistas. Apesar de toda essa campanha de que agora em Santa Maria nenhum lugar mais se fuma, nenhum restaurante, né, nenhum bar, né, existem muitos fumantes. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e acreditar que por causa das campanhas anti-tabagismo, né, deixaram de existir os fumantes. E aí eu vou começar contigo, Gabriela. Quais os cuidados, né, na alimentação? Porque o cigarro, né, a gente sabe que ele também não é um bom aliado da alimentação, né? O que essa pessoa que fuma, porque normalmente quem fuma, são raríssimos aqueles que fumam 1 ou 2 cigarros por dia. Eu conheço 1 ou 2 pessoas, então, na minha vida que se dizem controladas e que fumam 1 ou 2 cigarros por dia, né?
que na realidade ninguém é controlado, né? Porque se for somar no final do ano quando o cigarro fumou, né? Então, o que esse fumante tem que ter cuidado no verão agora? Tá. Então, o fumante tem que ter cuidado, né, em todas as estações do ano, né? Porque, então, a alimentação, né, para o fumante, então, pode ter, né, mais problemas cardiovasculares também, câncer de pulmão, né, problemas de pele. Então, alimentos que podem estar ajudando, né? A mesma coisa, né, para os obesos. Então, são alimentos que contêm ômega 3, ômega 6, óleos vegetais, tentar trocar as gorduras saturadas por alimentos de óleos vegetais, né? Gorduras monoinsaturadas. Que alimentos teriam ômega 3, por exemplo? O peixe, a semente de linhaça, a granola, são alimentos que têm ômega 3, o azeite de oliva, azeite de soja, né? Então, procurar usar esses alimentos para temperar uma salada, então. Procurar não botar muito sal, colocar, então, limão, vinagre, né? Alimentos, então, que ajudam, né, para a pele. Então, seriam alimentos com vitamina C, que elas agem na fotoproteção da pele. Esses alimentos com vitamina C, então, são limão, laranja, acerola, abacaxi. Eles vão estar protegendo a pele, porque eles são antioxidantes. Então, eles ajudam a combater os radicais livres, né, da nossa pele. Alimentos com licopeno, então, também, né, que são os alimentos vermelhos, tomate, acerola também. São alimentos que vão estar ajudando também a prevenir o envelhecimento precoce que o cigarro acelera, né? Alimentos com beta-caroteno, cenoura, abóbora, alimentos alaranjados, até agora para o verão, para o sol, né? Eles ajudam o bronzeamento, ter um bronzeamento mais bonito, mais duradouro e também ajudam a proteger a pele. Mas nada, né, que substitua o filtro solar, sempre com filtro solar. Doutor Moacir, o fumante normalmente não quer fazer exercício físico, né? Porque acha que, já que eu fumo, vou fazer exercício físico, vou cair em cima de uma esteira, e foge normalmente, né? De até fazer a esteira para saber se pode ou não fazer exercício físico, porque tem medo de ser reprovado na hora, né? É muito importante essa colocação, porque se você é fumante, não devemos demonizar os fumantes. Os médicos alguns médicos diziam, se tu não parar de fumar, tu não volte mais aqui. Nada a ver, tem pessoas que vão fumar a vida toda. Claro que nós não queremos isso, claro que nós vamos lutar sempre para que ele pare de fumar. Fumar é ruim, fumar faz você morrer antes e faz você envelhecer antes. Você não só morre antes, como envelhece antes. As exceções, como nós falamos antes, elas só servem para confirmar as regras. Sempre tem um que morreu com 90 anos de raia, etc. Mas fumar é ruim. E aquela ideia assim, se você fuma, você tem que fazer uma avaliação cardiológica com mais intensidade, com mais frequência e fazer ainda mais exercício físico. Não fique com medo de procurar o médico, achando que o médico vai te demonizar porque tu fuma. Não, se tu não consegue parar de fumar, se você quer parar de fumar, hoje tem mecanismos, meios de ajudar. Se você não consegue parar de fumar, azar, nós estamos do teu lado também, vamos te ajudar também, vamos te preparar para fazer exercício. Quem fuma deve fazer mais exercício, porque ele tem um fator de risco. Se ele não consegue diminuir esse fator de risco, então ele compense por coisas que compensem esse fator de risco, dos quais o exercício e a alimentação podem nos ajudar muito, né, Gabriel? E para quem fuma, quais são os fatores de risco, por exemplo, cardiológico? Bom, o fumante ele tem fator de tudo, né? Mas cardiológico ele vai ter infarto. Não vamos dizer cardiológico, vamos dizer cardiovascular, né? Quem fuma ele tem risco de tudo, de infartar e de entupir. Né? Nós morremos por quê? Nós morremos naturalmente, principalmente porque a gente obstrui, porque a gente entope. Entope aonde? As artérias. As artérias da onde? Ou do coração, ou do cérebro, ou do intestino, ou das pernas, porque o cigarro é vasoconstritor. Ele aperta as artérias e ele é hipertensivo, ele aumenta a pressão. Se ele aumenta a pressão e aperta as artérias, a possibilidade de entupir um cano é maior. Então, os derrames, os acidentes vasculares cerebrais, que é tudo a mesma coisa, AVC, derrame, são nomes diferentes para a mesma coisa. O que diferencia ser isquêmico é quando é obstruir ou hemorrágico quando rasga, mas tudo, além disso, além de obstruir, ele também deixa o vaso, a artéria, o caninho, o que a gente chama de a película da própria artéria, mais frágil, ela também tem mais risco de rasgar. Então, o fumante tem risco de obstruir qualquer local,
né? Do coração, infarto, do intestino, isquemia mesentérica, do cérebro, derrame, né? Então o cigarro leva a todos esses fatores, aumenta todos os fatores de risco. Existe um mito que né? o cigarro só tem problema, muita gente acredita, cigarro só causa câncer. No pulmão. Né? E câncer de tudo, né? O Gabriela comentou, mas cigarro câncer de tudo. Câncer de pele, de osso, de intestino, de útero, de mão, de tudo. De câncer de tudo, o cigarro aumenta. Porque cigarro, não sei quantas mil substâncias existem ali no Aí entra aquela questão ali, que a gente né? estava falando antes, desse mito de que o fulano morreu. Porque o cigarro também, o que fumava lá antigamente, era aquele que colhia o fumo ali no fundo de casa, preparava para você. Hoje o cigarro é industrializado. E ele vem com sabor para ser mais atrativo, né? E hoje, o próprio quem prepara o fumo, antigamente ele preparava o fumo, ele não precisava de pesticida para matar as pragas. Exato. Porque não tinha tanto desenvolvimento Hoje, o próprio fumicultor, ele tem que usar já lá na preparação, já é diferente do que antigamente. E depois a industrialização ainda, né? Então, hoje, o fumicultor, ele tem um grande número de desenvolvimento de câncer. Exato. Câncer de qualquer lugar. Exato. Por quê? Por causa do manejo, ele não pode até não ser fumante, mas as substâncias que ele maneja ali aumentam muito o risco de desenvolver um câncer. E tirar aquela ideia que quem fuma tem câncer de pulmão. Não, quem fuma tem câncer de tudo e tem entupimento em tudo. Né? E para evitar esses entupimentos, é bom fazer exercício. A melhor coisa é não fumar, né? E claro, se possível, já que é fumante, vamos fazer exercício. Fazer exercício. Então, vamos compensar. E tentar junto ter uma alimentação mais saudável, né? Para poder evitar esses problemas. Né? Esses entupimentos. Que também ocorre com essa alimentação, né? Claro. Que fuma, come uma carne gorda, com uma salada de maionese, um churrasco, né? Sal. Nada contra o churrasco, uma salada de maionese, que é um dos pratos do gaúcho, né? Mas vamos, então, quem gosta disso tudo e fuma um cigarrinho, né? Procurar trabalhar um pouco mais essa questão da alimentação, dos exercícios. Que é fundamental. Uma vez eu vi uma entrevista de um colega, ele disse uma coisa, isso é uma coisa muito que eu peguei para mim e falo com os meus pacientes, acho que a Gabriela talvez concorde com isso. A gente pode beber de tudo e comer de tudo. A gente não pode comer tudo de tudo e beber tudo de tudo. E tem algumas coisas que você tem problema, dê atenção àquelas coisas, né? Sabe, mas às vezes eu faço uma dieta, que certamente acontece com a Gabriela, e as pessoas, mas o que sobrou para mim? Né? Mas sobrou um absurdo, a gente fala 4, 5 coisas, só que é cultural da gente, né? Então, a gente pode comer carne? Pode comer carne, deve comer carne. Por causa de comer uma carne gorda, esporadicamente pode. Se você não tem problema, você pode comer com uma frequência maior. Agora, se você tem problema, não, você vai ter que comer com uma frequência menor. Você pode tomar vinho, você pode tomar uma cerveja, você pode tomar um destilado? Pode, desde que seja pequena quantidade, né? Esporadicamente, não faça daquilo a tua rotina. Então, coma de tudo, mas não coma tudo de tudo. Beba de tudo, mas não beba tudo de tudo. E beba muita água, né, Gabriela? Especialmente no verão. Aí. Principalmente agora no verão, né, com a transpiração maior, né, a gente acaba perdendo muito líquido e sais minerais. Então, a gente tem que repor isso para não dar desidratação, né? Exato. Então, procurar tomar água de coco agora, né, no verão. A água natural, o suco natural também. Então, procurar estar sempre tomando isso, né? E as crianças, né, Gabriela? Atenção para as crianças, porque a criança às vezes não para tomar água quando ele está brincando. Né? Exato. Por isso sempre, o cuidado que as mães devem ter. Por isso sempre ter aquela garrafinha de água junto, né? Exato. E até não esperar sentir a sede para tomar água, porque a sede já é um sinal de que a gente está desidratando, né? Então tem que tomar água sempre, né? Bom, eu quero agradecer a presença do Dr. Moacir, a presença da Gabriela. A gente vai encerrando o Miscelânea por aqui. Eu acho que ficam as dicas de alguns cuidados. O assunto se estenderia por mais 1, 2 blocos, a gente teria várias coisas para tratar, mas eu acho que alguns tópicos foram tratados aqui e ficam as dicas para você, telespectador, tomar alguns cuidados nesse verão. Miscelânea volta daqui a 2 semanas, a gente se encontra lá. Tchau, tchau. Tchau.